Além disso, além de todos esses dados, né, existe muito preconceito e um atendimento desumanizado às mulheres que realizam aborto, né? Existe uma grande discriminação e desumanização do atendimento dos serviços públicos às mulheres, que produz uma recusa da internação em certos hospitais e longa espera para atendimento. Só um minutinho. Nesse trailer que eu trouxe do Aborto dos Outros, além de vários depoimentos de juízes, assistentes sociais e profissionais que trabalham com abortamento, tem um depoimento muito significativo de uma mulher negra dizendo a sensação dela de ser algemada, não é, num hospital público, não é, porque ela chegou com o Citotec lá dentro da vagina e a médica imediatamente chama o policial e está com a prova, né? Porque ela está com a prova, o Citotec não derreteu o suficiente, então ela tem a prova para mostrar que essa mulher precisa ser penalizada. Então, o depoimento dela, né, dizendo das dores e que a médica não estava absolutamente preocupada se ela ia morrer, se ela não ia morrer, se aquela hemorragia era séria, se não era, da dor que ela estava sentindo, da vergonha que ela estava sentindo, não é? Mas estava preocupada em chamar a polícia e para que a polícia algemasse, porque aí depois ela ia fazer o atendimento, né? Na minha dissertação de mestrado, eu entrevistei uma usuária que eu atendia, que tinha uma vida e uma história de violência desde o nascimento, e por ter feito uma anamnese mais profunda de investigação desde o nascimento dela, eu pude saber, né, que a mãe dela, ela falava pouco da mãe nos atendimentos em que eu fazia. E aí eu fiquei sabendo que a mãe dela tinha morrido vítima de um aborto. E aí eu quis saber por que ela tinha sido vítima de aborto, né? E aí ela culpabilizando a mãe, disse que a mãe já tinha sido o terceiro aborto, né, que a mãe fazia, a mãe já tinha 3 filhos e era o terceiro aborto que a mãe fazia, e que então essa mãe, numa cidade do interior de Minas Gerais, quando estava já numa situação de aborto provocado, já com bastante hemorragia, ela foi ao hospital levada pelos vizinhos, e lá a enfermeira deixou ela sangrando a noite inteira e só chamou o médico no dia seguinte, né? E disse claramente para ela, para quem estava acompanhando, que era para ela aprender a não abortar, que então ela tinha que sofrer e que para isso ela ia deixar ela morrendo. Quando o médico chegou, ela teve óbito depois de 5 minutos, né? E claro que ninguém entrou com uma ação, nada, porque a filha ficou com a pecha da mãe, que abortou 3 vezes e que morreu por causa do aborto, né? O avô que foi criar essas meninas não falava com os netos, porque os netos eram filhos de uma mãe que tinha abortado. Não falava, a mãe a avó que quis criar trouxe, né? A avó cuidava, mas quando o avô chegava, os netos saíam do recinto. E durante a vida que eles estiveram lá, eles não falavam. E a comunidade inteira, eles discriminavam aquelas crianças porque eram mães de uma mulher que tinha abortado e que tinha morrido por não atendimento médico. Isso, gente, tem o quê? 15 anos, tá? Que aconteceu. Tá? Para a gente ver como é que a nossa sociedade é perversa, moralista, hipócrita, não é? E usa, não é, do abortamento, não é, para realizar o controle da sexualidade das mulheres. Não é? É para que todas as mulheres daquela comunidade percebam que não podem sair da linha, que não podem, não é? Não podem ter nenhum filho fora do casamento, e nem que não era o caso lá, mas que também não podem. Ela era uma mãe que ela tinha cada filho era de um pai. Então eram várias punições que ela estava sofrendo com aquela atitude daquela comunidade, daquela família, e depois da própria filha mulher, que ao contar para mim reitera a alienação moral e sente-se, não é? E sente-se culpada por uma mãe ter feito o aborto. Tá? Bom, então, tendo
tendo em vista tudo isso, não é? Nós podemos pensar em alguns aspectos, não é? Que podem nos levar depois ao debate, não é? Que eu apontei aqui e outros que vocês devem apontar, não é? Que o aborto inseguro vem sendo reconhecido como uma questão gravíssima de saúde pública. Isso está posto, gente. A gente não tem como esconder mais isso, essa sujeira para debaixo do tapete, não é? Ela seria muito bom se ela pudesse ter sido contemplada no Plano Nacional de Direitos Humanos como no texto original, não é? Uma sociedade que dá a sua cara e reconhece que a criminalização do aborto é uma hipocrisia para com as mulheres e é uma barbárie para com as mulheres. Mas agora, no dia 12, nosso presidente reitera por meio de decreto e altera, não é? O decreto. Depois eu leio para vocês, eu trouxe aqui, eu posso ler para vocês a mudança da frase que traz uma mudança de conteúdo, não é? Infelizmente de retrocesso, não é? Mas enfim, o aborto está sendo discutido, já entra no Plano Nacional de Direitos Humanos, já é considerado por uma grande quantidade de segmentos como uma violação aos direitos humanos, não é? Então é um debate que nós não podemos nos furtar, não é? Como a própria Fátima disse, há 3 encontros nacionais atrás, há 3 anos atrás, portanto, nós levamos uma equipe que trabalhava com mulheres, né, uma moção de repúdio à descriminalização do aborto, um encontro nacional, CEFES-CRESP, um encontro da nossa categoria, que é um encontro, não é, onde a legítima representação votada democraticamente pela nossa categoria, por meio da representação dos representantes legais dos CRES e da base, que são votadas em assembleia, portanto, é a representação da nossa categoria, né? Vocês devem saber disso, mas eu faço questão de lembrar. Isso fazem 3 anos só, hein? Quando nós levamos essa moção para passar essa moção a favor da descriminalização do aborto, não é? E que a maior parte das delegações aplaudem e aprovam, 2 delegações, que me interessam aqui saber quem foram, mas é só para mostrar para vocês, se retiram do auditório. Né? Se retiram do auditório do nosso encontro nacional e algumas se retiram chorando, como se nós estivéssemos fazendo ali uma matança indiscriminada de pessoas. Não é? Isso revela, não é, o quanto a moralidade, não é, dessa sociedade patriarcal, machista, está presente dentro da nossa categoria. Né? Já no encontro passado, não, retrasado, né, nós conseguimos aprovar, aí já não mais a moção, mas já uma ação que nós iríamos fazer como conjunto no combate à descriminalização do aborto. E não tivemos, quando nós levamos essa proposta, né, dentro da comissão de ética, né, a gente olhou assim para todo o plenário, né, para ver, e não tivemos nenhuma negativa. Né? Então, de um ano para outro, a gente percebe, não houve mudança de gestão, hein, gente? De um ano para outro não houve mudança de gestão. Né? Mas certamente já houve um acúmulo de discussão e de representatividade e de repercussão daquilo que aconteceu no ano anterior. Né? E em função disso, nesse último ano, claro que já se avança. Não é? Agora, a proposta do Encontro Nacional é de que a gente discuta amplamente com a categoria, para que